A sessão, que aconteceu às 8 horas da manhã, contou com o mesmo público de sempre: alguns populares, servidores da Câmara de Vereadores e imprensa. Com a pauta ainda trancada, os projetos que entraram na casa foram encaminhados para avaliação nas comissões. Na ordem do dia, alguns vereadores se pronunciaram e houve algumas votações. O vereador Giloir Pelicioli aproveitou o espaço para falar sobre a moção em apoio ao pacote anticrime. O assunto foi amplamente discutido e será levado a Brasília. Essa moção é muito importante, o apoio ao Sérgio Moro, ao ministro. Nós discutimos na União Parlamentar Vale do Telespires, as 16 câmaras que integram essa associação estão votando no dia de hoje, e aí na quarta-feira nós já vamos fazer um encaminhamento em Brasília, ou na terça, amanhã, mas provavelmente na quarta-feira se reunimos todos em Brasília. Tem uns que podem ir antes e uns que vão depois. Nós temos que dar esse apoio ao Sérgio Moro, ao ministro, até porque nós somos sempre reféns. E a importância da sociedade ser organizada é se manifestar através das câmaras, através das redes sociais, os prefeitos, sensibilizar os nossos deputados estaduais, federais, os nossos senadores, para que realmente esse pacote anticrime seja, de verdade, uma lei que venha em nosso favor e venha nos beneficiar e nos ajudar, porque nós somos sempre reféns a esses delinquentes, esses bandidos que muitas vezes é ceifada a vida aí por um lapso que não dá nem para mensurar a barbaridade, praticamente por nada, hoje está se tirando a vida. Então que tenha uma lei rígida, uma lei dura, que seja colocada em prática para que nós temos uma sensação de mais segurança perante a situação que se encontra o país hoje. Já o vereador Ayrton Calai comentou sobre o projeto de lei de número 35, que proíbe a interrupção do fornecimento de energia aos finais de semana e em vésperas de feriados. Final de semana, sexta-feira, ou se não véspera de feriados, sábado, nós estamos proibindo que a Energisa efetue cortes na energia elétrica. Primeiro porque o cidadão, ao chegar em casa, por volta de 5 horas, não tem mais como efetuar o pagamento. Então nós estamos dizendo que eles não podem cortar a energia elétrica do cliente, mesmo ele estando em inadimplência, e no caso que seja após o expediente bancário ou vésperas de feriado. Essa é o que a lei está sugerindo. É uma prevenção aí para as pessoas que, mesmo estando com inadimplência, possam ter o fornecimento de energia durante os finais de semana do feriado garantido. A fiscalização ficará a cargo do próprio contribuinte, como explica Calai. A competência é do próprio de fiscalização, é de quem foi lesado, A pessoa, nós sabemos que existe uma maneira de fazer isso. Primeiro porque o corte vai ser efetuado após as 2 horas. Se a pessoa chegar em casa e não tem, ela pode simplesmente ativar o 0800 da consumidora, informando que está sem energia. Ela vai ter que apresentar o laudo técnico do horário que foi cortado, Eles podem até, quem sabe, mentir, mas sempre tem alguém olhando. Essa é a parte boa. E nós vamos entrar. Essa pessoa deve entrar no PROCON. E aqui eu quero dizer, todos vocês que estão se sentindo lesados pela Energisa, entrem no PROCON. Quando você entra no PROCON, você está dando combustível para que a gente tome as providências necessárias e que melhore aí a prestação de serviços da nossa cidade. Uma outra discussão que continua gerando debate é a respeito do horário das sessões. Alguns preferem manter às 7 horas da noite, enquanto outros parlamentares preferem que as reuniões ordinárias sejam às 8 da manhã. O vereador Jaime Floriano justificou sua opinião. Pelo meu trabalho como médico, a maioria das cesáreas são feitas às 7 horas da manhã, 11 da manhã, 1 hora da tarde. E hoje teriam 3 cesáreas, tiveram só 2 cesáreas. Então, meu trabalho estaria totalmente prejudicado aqui. Deixar de atender as crianças para vir na sessão, aí tu fica numa corda bamba, sem saber para onde correr. Então, agradeci ao vereador Calai pelo pedido de vistas e nós vamos conversar com os outros vereadores. Se eles quiserem minha presença na sessão, eles vão ter que mudar, vai ter que manter o horário das 19 horas. Ou outro horário que seja, mas não às 8 da manhã, que é um horário nobre para centro cirúrgico, para quem trabalha com sala de parto, com cesariana.
Sem medo de críticas, Jaime deixou claro que está como vereador exercendo essa função e não tem a função de vereador como profissão. Eu sempre digo, estou vereador, eu não sou vereador, né? Eu sou pediatra, sou médico pediatra. Então, e o pessoal sempre foi condescendente comigo, com o Dr. Wagner, a esse respeito, né? Vocês veem que até para vocês não vai ficar legal, até para a imprensa fica difícil. Então, e mudar pensando em aumentar o número de pessoas ou trazer as escolas, já aconteceu no passado isso e não houve resposta positiva da população ou das escolas, né? Então, eu acho que manter o horário, ou fazer 18 horas, por exemplo, ainda é o melhor caminho. Outro projeto do vereador Jaime é direcionado à educação aberta à terceira idade. A gente geralmente tem feito projetos relacionados com saúde, relacionados com educação e com a criança e o adolescente. Estamos fazendo um projeto que é a educação aberta para a terceira idade, sabendo que hoje o idoso acima de 60 anos tem uma vida totalmente ativa, é aquele cara que dança, é aquele cara que joga, então tem muitos deles ansiando também por educação. E nesse projeto, a gente contempla, sendo aprovado esse projeto pelo Executivo, nós vamos contemplar a população mais idosa com o quê? Com educação, direito, saúde, cidadania, apresentar o projeto conhecendo a Câmara, fazendo com que eles tenham trabalhos laborais, fazendo com que eles pratiquem atividades esportivas para aquela idade. Então a gente está fazendo um incentivo a mais para não deixar ele só no clubezinho dele do idoso lá isolado e tentando levar eles também para as escolas, né, para outros ambientes, para excursões, para fazer com que eles tenham uma vida proativa e que aproveitem melhor essa fase da vida que é a melhor idade. Marcos Paulista voltou a comentar sobre o trancamento da pauta, que pode prejudicar projetos importantes que precisam ser votados na opinião do vereador. Lamentável essa situação, isso tem que ter um fim, já pela quarta vez no qual eu venho aqui manifestado contra esse fechamento dessa pauta. Nós temos que levar uma solução e uma explicação para a população luverdense. Nós recebemos nosso salário, no qual nós somos bem pagos para trabalhar para a população, não por interesse político de um lado ou do outro, né? Não sei o que nós estamos fazendo aqui, hoje tanto projeto importante que tem nessa Casa de Leis, e hoje não entrou nenhum em votação. Nós somos cobrados pelos nossos eleitores, a quem nos confiou, e nós chegamos aqui e não conseguimos resolver essa situação, que para mim já se tornou aí picuinha, já se tornou gesto político, no meu entender. Temos que deixar lado político de lado, cada um pensar na população e não si próprio no seu lado político. Lamentável essa situação, isso tem que ter um fim.